Bom, então, deixa eu ver se está realmente gravado. Então, esses flashes, né, essa parte intuicional, ela pode vir, como eu te falei, no exercício de concentração, quando você começa a fazer todo dia, por isso que é legal fazer todo dia, que aí você vai perdendo um pouco essa expectativa de entrar num estado também intuicional tão rápido. E aí você relaxa, e aí quando você relaxa, vem essa intuição. Porque não necessariamente, né, o tempo todo que a gente está ali meditando, né, Elis, por exemplo, ficou 5 dias lá, não necessariamente foram 5 dias de meditação. São picos que vêm. Claro, você está tentando, né, está nesse caminho de chegar nesse estado. Você fica buscando se concentrar e permanecer. Aí o legal é que depois, claro, a gente concentra, aí perde a concentração, dispersa. Concentra, dispersa, concentra, dispersa. E aí você começa a ter momentos de concentração linear, que você consegue concentrar e permanecer um pouco mais nesse tempo, nesse estado. E aí que é legal. Então, esses insights, eles vêm, que seriam, né, a meditação propriamente dita, quando você consegue essa parada nas atividades mentais. E isso vai influenciar o seu corpo físico, vai influenciar as suas sensações, suas emoções, e aí sim, você vai meditar. E também depois, por exemplo, quando a gente simplesmente senta para meditar, você tem uma percepção. Mas, por exemplo, as práticas de yoga, elas estão justamente te conduzindo para um estado que no final da prática você possa sentar para meditar e ter uma qualidade de meditação maior. Então, a prática vem te preparando desde o começo até o momento da meditação para aquele instante, para que você possa, né, você já fez exercícios físicos, então você já concentrou no físico, já concentrou na respiração, foi para as emoções, fez uma descontração, e aí depois você consegue, a gente vai subindo, trabalhou o físico, trabalhou o emocional, trabalho o racional, e aí a gente chega tentando buscar o intuicional lá no final da prática. Então, normalmente quando você faz uma prática, no final a meditação ela é mais proveitosa, com certeza. Eu às vezes falo para os alunos assim, se você tem 30 minutinhos, em vez de você fazer 30 minutos de meditação, faça 20 minutos, 25 minutos uma prática com respiratórios, com asanas, com kriyas, né? Com uma descontração e depois você para 5, 10 minutinhos para meditar. Provavelmente essa meditação vai ser mais proveitosa do que se você ficar 30 minutos apenas sentado buscando meditar, tá bom? Também é de cada um, aí vale a pena testar. E aí, esse treinamento que a gente faz, ele é muito importante também, porque você já vai criando ali. Quando você medita, por exemplo, de manhã, quando você faz a prática de manhã, você já está criando o hábito de que o seu corpo esteja em um estado mais intuitivo durante o seu dia. Então, quando você está no seu trabalho, nos seus estudos, você já trabalhou, já treinou essa intuição para que ela possa fluir mais. Os cientistas, alguns gênios aí, como Einstein, né, ele tem uma frase que fala assim, penso 99 vezes, paro de pensar e encontro a solução. Né? Quem nunca, às vezes a gente está ali, né, aqueles exercícios de matemática, tem aquele filme também, né, do cara lá que desvenda aquela fórmula, eu acho que é da economia, ele passa os dias fazendo conta e mais conta, faz conta no vidro, e aí uma hora ele vai para o bar, aí quando ele chega no bar ele descontrai, e aí vem, né, o insight para ele. Então, a intuição ela sempre está acontecendo. O que a gente faz é tentar trabalhar para que mais momentos de intuição estejam acontecendo também. E quando você descontrai, quando você dá uma pausa para a mente, é exatamente esse momento que flui, né? Que vem aquela ideia. Muitas vezes no banheiro, né? Você está tomando banho, a galera fala, deixa um bloquinho lá no banho, no chuveiro, para você conseguir. É exatamente, porque é o momento que você descontraiu às vezes. E aí vem um insight também, tá? Então, esses momentos são importantes. E muitas vezes a gente não faz isso. Imagina, quem está estudando muito, quem está trabalhando muito, está com essas coisas sempre na cabeça. A gente dorme pensando nisso, nem dormindo a gente descansa a mente. Então, quando você faz isso de buscar um ponto, você está reduzindo essa quantidade de informações e abrindo espaço para que a intuição possa acontecer, tá bom? E é uma ginástica mesmo. É uma ginástica de concentra, dispersa, mas é muito importante, pessoal, que seja de forma prazerosa. Vocês vão escutar algumas linhagens também falando assim, não, você tem que sentar, se a dor vier, você busca se abstrair da dor. A gente aqui na escola não trabalha com essa pegada.
A gente tem uma pegada mais tântrica que vai falar para você fazer isso de forma prazerosa. Porque a gente já lida com muita cobrança o tempo todo, dentro da nossa sociedade. Claro, em determinados momentos históricos, em determinadas culturas, isso tinha sentido também, né? Essa repressão mais forte deve ter funcionado em determinados momentos. Mas talvez para a gente, também é de pessoa para pessoa, a gente vai para o lado do fazer amizade, de trabalhar o corpo, a mente com carinho, para que possa ser algo prazeroso esse caminho também. E você vai fazendo por toda a sua vida. A meditação não é para você alcançar um estado daqui a um ano e parar. É justamente para você permanecer toda a sua vida fazendo isso. Então tem que ser uma coisa muito prazerosa. Então a gente já se cobra muito, né? E a gente fica nessa expectativa, com muita obrigação. E aí a gente fica se cobrando, perdeu a concentração e não consegue meditar naquele dia. Mas é muito legal. Até quando eu não consigo concentrar, hoje em dia eu percebo que é um termômetro para o meu dia. Quando eu faço uma prática e estou disperso, quando eu faço uma meditação e estou disperso, aquilo ali me serviu de termômetro para eu ver, poxa, hoje eu estou muito disperso, eu estou muito irritado, eu estou angustiado com alguma coisa, então, poxa, eu não vou tomar café hoje, eu não vou comer produtos industrializados, eu vou fazer o quê? Poxa, eu vou comer mais fruta, mais verduras, eu vou fazer respiratórios. Para quê? Justamente porque aí você vai nesse autoconhecimento. O que me faz mudar as minhas percepções, os meus estados de consciência? Os respiratórios, a alimentação, então eu vou trabalhar em cima disso. Então, mesmo que você se disperse, isso é bom. Você está tendo um termômetro, você está se autoconhecendo. E isso é fundamental para o seu processo. E aí, se você perde a concentração, concentra de novo. Se está difícil, não tem problema, só não fica se cobrando. É aquilo mesmo, igual que eu falei. Você quer ir para a academia e aí você quer levantar um monte de peso de uma vez, quer botar 100 quilos de cada lado no segundo dia e fica frustrado se você não consegue fazer aquilo. Não, vai aos poucos, curte ir para a academia, curte cuidar do seu corpo. A meditação é do mesmo jeito, tá bom? Vamos seguir aqui. E aí você vai me perguntar, poxa, Dan, mas como é que eu faço esse negócio aí, então, de meditar? Me dá uma dica para eu começar. Eu nunca meditei. Como é que eu faço esses negócios que você está falando aí, que está muito abstrato para mim? Então, vamos lá. Claro, vocês vão ver aí diversas técnicas, né? Nós tivemos diversas culturas milenares que usaram a meditação. E para começar, então, a meditar, é importante a gente definir uma técnica que vai te agradar mais. Lembrando que é algo orgânico, é algo físico, é algo pé no chão, não precisa ser uma coisa de outro mundo, tá bom? E essa repetição da sua prática é que vai fazer você evoluir. Você tem que ter essa disciplina. Então, você fala assim, poxa, eu prefiro visualizar algo, ou então eu prefiro me concentrar em um som, ou eu prefiro em uma sensação, eu gosto de fazer uma concentração na minha respiração, ou então nos batimentos do meu coração. Então você vai percebendo. É legal testar alguns diferentes para que você possa ver qual que você se adequa mais. E depois que você encontrou um, você fala, poxa, eu adoro meditar com o som da cachoeira. Fica meditando, então, por muito tempo. Você não vai ficar mudando de galho em galho. Depois que você descobriu uma coisa que você gosta e você consegue entrar em processos de concentração mais facilmente, fica nele até saturar. Então, fica naquele mesmo. Porque é exatamente essa repetição. É legal você ter um espaço também para meditar. Então, você vai sempre meditar naquele mesmo ambiente. Você vai sempre sentar da mesma forma, colocar as mãos do mesmo jeito para meditar. Que aí o seu corpo, por uma forma reflexológica, ele já vai entender esse processo. Depois que você faz isso 100 vezes, 1000 vezes, 10.000 vezes, o seu corpo já entende que quando você senta naquele lugar, com aquele som, com as mãos daquele jeito, com as pernas cruzadas daquela forma, ele vai ter mais facilidade para entrar no seu estado de concentração e meditação. Então, isso de, claro, não, eu estou viajando, não tem problema, faz em outro lugar. Não tem nenhum problema isso, tá bom? Mas, claro, você vai reforçando todos os pontos de percepções. Então, os seus sentidos, o tato vai ser o mesmo, a audição vai ser o mesmo som, a sua concentração na imagem ou no som vai ser o mesmo. Então, você vai sempre concentrando da mesma forma. E ali, você vai entrando em processos mais profundos, tá bom? E aí é legal, então, isso, porque
se a gente fica, poxa, eu não sei, eu vou começar aqui escolhendo uma imagem, aí eu estou me concentrando aqui no fogo. Aí você fica 2 minutos, já fica agoniado, falando, não, esse negócio não está funcionando não, deixa eu concentrar aqui num som. Aí você fecha o olho, aí bota um som lá de outra coisa, aí você já fica mais 2 minutos e fala, caramba, esse negócio também não está legal, deixa eu concentrar aqui no coração. Aí você vai passando de galho em galho, porque a mente, o alimento da mente é a dispersão. Ela vai querer fazer isso. Você está numa coisa, ela vai querer te levar para outra. Então não, fala, hoje eu vou meditar na cachoeira, e fica na cachoeira. Escolheu lá 5 minutos, vai ser só cachoeira hoje. Fala, não, vai ser agora na imagem, vai ser só numa imagem os 5 minutos. Vai ser no coração, vai ficar os 5 minutos ali no coração, tá bom? E aí você vê qual que é mais legal. Tenta algumas vezes, ou respiração. Deixa a respiração bem profunda, só pelas narinas, percebe o ar penetrando pelas narinas e saindo. E aí você vê qual que é mais legal. Ou então você consegue juntar duas coisas, você consegue se concentrar, por exemplo, na imagem do on com o som do on. Então você está com os dois ons, né, em duas percepções se concentrando bem. Aquilo reforçou sua concentração. Também é uma opção, né? O mantra e yantra, dhyana, que seria a concentração em imagem e som ao mesmo tempo, tá bom? É uma opção. Então, anota aí para treinar. Vai treinando. Treina um, treina outro, treina outro. Depois que você treinou uma semana, aí você escolhe qual que eu gostei mais. Aí você fica nesse. Fica 1 mês lá, 2 meses, treinando esse outro aí, que você escolheu. E aí fica só nele, só nele, só nele. E aí a sua mente já não vai dispersar mais, tipo, poxa, eu podia escolher outro tipo de meditação. Não, já escolheu esse, agora vai ser esse. E aí você treina bastante. E aí você vai se aperfeiçoando nessa concentração também. É muito legal. Deixa eu ver aqui então. A gente tem também muita meditação guiada, né? Também é uma coisa comum de se ter. Hoje em dia os aplicativos têm muita meditação guiada. A meditação guiada, ela parte de um exercício de mentalizações, que é justamente, ela já começa com uma abstração, né? E te leva para uma mentalização de algo. Mas ele ainda está trabalhando um exercício de concentração, porque a sua mente está trabalhando para aquilo. Quando você está criando, quando você está imaginando, a sua mente ainda está trabalhando para criar e imaginar. E a meditação vai ser justamente quando você consegue se concentrar, ele fez esse trabalho de concentração, e a partir daí você vai para um estado que você não vai mais ficar criando. Você simplesmente vai desligar a mente. Aí sim, seria o estado de meditação. Então, a meditação guiada, ela vai começar esse processo para que seja mais simples. Mas a meditação guiada, teoricamente, não é uma meditação ainda. A meditação acontece justamente quando para essa parte de guiar, né? E você consegue se concentrar e se entregar ali só a um ponto, tá bom? Quanto tempo meditar? Também uma pergunta que a gente sempre faz, né? Então, como eu disse assim, depende. Quando você faz uma prática de yoga, por exemplo, 2, 3 minutos no final da prática, parece que expandem. E a meditação tem uma qualidade muito grande, porque você se preparou para aquilo durante a sua prática. Mas, às vezes, se você está só em casa e quer meditar, não quer fazer uma prática de yoga, tenta 5 minutinhos. Assim, qualquer tempo é válido, pessoal. Eu digo, se você tem tempo para tomar banho, escovar os dentes, você tem tempo para meditar. E a criação do hábito, ela passa justamente por isso, né? Quando a gente não julga mais um hábito, quando a gente não julga mais um ato nosso, é que ele virou um hábito, né? Você não, a gente fica, não, hoje eu não vou meditar não, porque eu tô sem tempo, ou sei lá. Mas você não deixa de tomar banho ou escovar o dente porque tá sem tempo, né? Você dá um jeito de tomar banho e de escovar o dente. E você não julga se aquilo ali é bom ou ruim. Hoje eu vou escovar o dente porque... Você não pensa nisso, você simplesmente escova. Você não toma banho pensando, poxa, será que hoje é dia de tomar banho? Quanto tempo vai durar esse banho hoje? Não, você simplesmente toma, porque aquilo ali já é natural, né? Já é um hábito. A meditação, a ideia é que ela se torne também um hábito, que você a faça sem ter que ficar julgando, sem ter que pensar, por que eu vou meditar hoje? Eu estou de boa hoje, vou meditar não. Então estou com pressa, estou com preguiça, sei lá. E aí não é a mesma coisa. Então assim, se você consegue escovar o dente, você consegue meditar, mesmo que seja 1 minuto, gente, 2 minutos. É legal 5 minutos, que 5 minutos já consegue te dar uma sensaçãozinha mais legal, né? Às vezes 1 minuto você ainda está ofegante ou está com a cabeça ainda em outros pensamentos, dependendo de que momento do seu dia você faça.
Então, uma meditação de 5, 10 minutos é muito legal, mas começa com 5. 5 minutos é um tempo bem legal. Se achar muito difícil, faz com 3. Mas tenta criar o hábito com 3 minutos, por exemplo. Tem uns aplicativos bem legais. A gente usa o Insight Timer. É um aplicativo bem interessante de meditação. Insight Timer. Ele é bem fera. Dan, eu posso fazer uma pergunta? Diga, Alice. Sobre essa questão de fazer meditação, mesmo que não tenha vontade, não cai naquela questão que tu falou antes do termômetro? Tipo, se eu não tô num bom dia, né, tô cansada, enfim, né, só quero dormir, Aham. provavelmente aquela meditação, não sei, assim, mas por experiência, eu não consigo me concentrar, não Sim, sim. consigo. Então, é válido mesmo assim? É válido mesmo assim. É claro, você talvez, né, tem dias que você não vai conseguir alcançar ali, alguns estados que você sempre alcança, mas também não tem problema, né? É o exercício em si mesmo, a prática, de buscar esse caminho da concentração. Então, você vai como trilhando esse caminho, e aí cada vez vai ficando mais prático entrar nesse estado, né? Porque senão a gente se sabota muito. A gente vai acabar meditando menos dias do que a gente vai não meditar, né, mais dias do que a gente medita. E a gente acaba se sabotando muito. E outra coisa é a transformação que existe no período. Muitas vezes eu falo assim, cara, eu não tô afim de praticar, eu sou professor de yoga. E tem dia que eu falo, pô, não vou praticar hoje não, cara, já dei aula, não vou fazer minha prática pessoal, né? Então, assim, a gente se sabota muito. Mas quando eu estou praticando, aí você vai assim, não, mas eu tenho que ir, né? Aí eu vou lá e tal. Aí eu começo. Dá 10 minutos que eu estou praticando, eu já falo, nossa, isso é muito bom. E eu sinto isso todo dia. E mesmo assim, a gente esquece e se sabota. Eu falo, cara, isso é maravilhoso. Eu sou tão grato, sabe, por ser professor de yoga. Eu fico tão feliz, assim, quando eu estou praticando, que eu falo, meu Deus, isso aqui é sensacional. Eu estou fazendo um negócio bom para mim, bom para o outro. E é fantástico isso. Aí eu vou praticar e tal. Mas, claro, tem dia que eu estou sem saco. E eu falo, nossa, eu estou com preguiça. Eu não vou praticar, não. Estou com preguiça de pensar, de falar. Estou com preguiça de fazer qualquer coisa. Mas você começa a praticar, fica maravilhoso. E a meditação acontece isso. Então, assim, você fala, nossa, eu tô sem saco hoje, não vou meditar. Aí você senta lá, deu 5 minutos, você fala, nossa, ainda bem que eu meditei, sabe? Ainda bem, porque me fez já perceber de outra forma. Então, a criação do hábito, ela é super importante. E aí, claro, depois você vai aumentando. Vai ficando prazeroso 5 minutos, aí passa para 8, para 10 minutos. Vai tentando aumentar dentro, assim, também do prazer. Mas também sem relaxar muito, né? Vou ficar 1 ano só com 3 minutos. Não, né? Também cria vergonha. Fica um pouquinho, fica esse mês 3 minutos. Aí depois passa para 5, passa para 7. Mas assim, também não precisa chegar, pô, vou meditar 3 horas hoje, vou tirar o sábado para ficar só meditando. Também não tem necessidade, é o meu ponto, assim, na minha experiência, né? No meu ponto de vista. 20 minutos é um tempo legal de se chegar. Aí depois, você vai vendo que vai aumentando a qualidade desses 20 minutos. Você não precisa ficar horas e horas. Claro, tem linhas que vão falar de horas e horas de meditação. É uma experiência bacana também. Você fazer um retiro, que nem a Elis falou assim, poxa, fazer um curso, um retiro de 5 dias de meditação, de 10 dias de meditação, como existe. Mas é assim, é uma coisa bem diferente ali na sua rotina, né? Poxa, tirei férias, vou fazer um retiro de meditação, de silêncio. É uma experiência, né? Mas no dia a dia, principalmente falando nesse contexto de meditação no cotidiano, no dia a dia, como incluir, a gente se coloca um tempo muito alto de meditação, é muito fácil a gente se sabotar dentro dessa rotina. E aí a gente acaba não fazendo. Então é melhor ter um pouquinho, todo dia, ali 3, 5 minutinhos, todo dia, do que você falar assim, poxa, eu não medito nenhum dia, mas domingo eu sento e fico 2 horas. Então, assim, é muito melhor você fazer 5, 10 minutinhos todos os dias e manter esse desenvolvimento disciplinado, né? Tá bom? Então, como isso que você falou, do termômetro e também com a criação de um hábito mesmo. Aí já nem é uma questão da meditação em si, é como o nosso organismo entende mesmo a criação de um hábito, tá? E, bom, outro ponto legal também é a alimentação, gente. A alimentação influencia muito nos nossos estados de consciência, né? Então, você ter uma alimentação consciente é muito importante. Quando eu digo alimentação consciente,
não é aquela alimentação fitness, tá? De tomar suplementação e comer batata doce com frango. Isso daí tem o seu objetivo, que não é o objetivo do yoga. Então, o yoga ele vai trazer uma alimentação equilibrada em sentidos de pensamentos, emoções. Então, por exemplo, alimentos como carnes não são legais, porque as carnes te trazem para estados de consciência associadas com a morte dos animais, né? A gente pensa que não, mas isso está associado. Ou a ingestão de produtos industrializados, são produtos que te afastam da sua conexão também com a natureza. Então, quanto mais próximo da natureza estiver, mais próximo, né, do prana, que a gente tanto fala em prana, prana é essa energia vital. O prana vem do sol, o prana vem das plantas que absorvem, né, dos elementos naturais que absorvem isso do sol. Então, quanto mais próximo disso, vai ser o mais interessante para você perceber a diferença de estados de consciência. Por exemplo, eu gosto de café, né? De vez em quando eu e a Gi vamos tomar um café. Só que hoje em dia, o que eu faço? Eu busco tomar pouco café. Tomo café uma xicrinha por semana, ou então às vezes 2 xícaras por semana de café. Às vezes eu fico 1, 2 semanas sem tomar café. Por quê? Porque eu percebo nitidamente que o café influencia nos meus estados de consciência. Ou então, né, quem ainda consome álcool, por exemplo, a pessoa consome o álcool, ela sente que aquilo ali interfere nos estados de consciência dela. Ou então, se você come carne, aquilo interfere, né? O açúcar interfere. Então, o mais próximo do natural, que seria o quê? Frutas, vegetais, né? Alimentos que vêm da terra. Isso vai te ajudar muito nos seus processos de expansão de consciência, de autoconhecimento, de percepções das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, dos seus estados de meditação. Então, realmente interfere bastante, tá? Esses alimentos. Se eu posso dar uma dica, tira tudo de industrializado e carnes. Se é embalado, você já vai tentando tirar. Essa daí é a principal dica, assim, sabe? Se você tem validade para daqui a 1 ano, tá errado. Legal? Então, claro, a gente não tira tudo, né? Isso também. A gente está aqui na Babel, a gente consome essas coisas e não tem problema, vai consumindo, mas vai diminuindo, vai tendo consciência. Se você consumir as mesmas coisas que você consome hoje, só que percebendo a diferença de estado de consciência, você já está evoluindo. Você já percebe, caramba, quando eu como isso aqui, ó, eu estou percebendo que eu sinto tal coisa. Quando eu como aquilo, eu sinto tal coisa. Quando eu como umas frutas, parece que eu sinto isso aqui. Então, vai só tomando consciência. E aí é uma inteligência do próprio corpo mesmo, de ir se adaptando a isso, tá? Bom, para a gente não se prolongar muito. Até queria comentar, porque eu acredito que a alimentação é uma ferramenta bem potente, né, de autoconhecimento, assim. Totalmente. Quando você tá numa fase que você come bem, que você quer cozinhar sua própria comida, que você, enfim, fica alegre com isso, né, já diz muito a respeito do seu estado de espírito, de como você tá, né? Quando você só quer comer porcaria, não tá nem aí, e não liga para aquilo que você tá colocando para dentro do seu corpo, né? Já diz outra Exato. coisa também. Então, eu acho legal também ter essa percepção de por que a gente come o que a gente come, né? Por que a gente come o que a gente come? Exato. Se é só pela indústria, né? As influências, claro, de condicionamentos. Mas o que faz bem, né? O que faz bem para você? Realmente, pensar assim, poxa, o que nutre o meu corpo? Um termômetro bom para isso é a doença. Quando a gente fica doente, você tem vontade de ir para uma churrascaria rodízio e tomar 1 litro de Absolute? É lógico que não. O seu corpo quer o que faz bem para você. O que você tem vontade de comer? Frutinha, aquela sopinha de legumes. Por quê? Porque é aquilo que nutre. Eu peguei dengue agora, em maio eu fiquei com dengue. Eu só queria tomar suco verde, era a única coisa que me dava um prazer tomar suco verde. Eu tomava suco verde o dia todo. Pergunta, você dava vontade de comer fritura? Não, o corpo é muito inteligente, ele sabe que aquilo ali faz mal. A gente que é teimoso, né? A gente que gosta de... É tipo assim, você comprou um carro zero, seu carro é gasolina. Aí você fala assim, nossa, eu vou passar ali no carro, no posto e vou encher de diesel. Cara, ninguém faz isso com carro. Por quê? Porque você fala assim, nossa, que idiota, ele botou diesel num carro a gasolina. Mas a gente faz isso com a gente, cara. A gente taca diesel no carro a gasolina o tempo todo.
E o carro pode explodir, você compra outro, não tem problema, você não vai morrer por causa do carro, mas você vai morrer por causa da alimentação, entende? Então, não bota diesel no carro a gasolina, não. Legal? Já se direcionando assim para o fim, vamos fazer um rápido exercício, 5 minutinhos. E aí depois também eu abro se alguém ainda quiser fazer perguntas, quiser adicionar alguma coisa. Tá legal? Deixa eu ver se eu consigo. Vocês escutam o som e a minha voz? A minha voz está tranquila? Tá legal o som assim? Ou tá muito alto, baixo? Tá bom? Bom, então sente-se numa posição. É mais importante que minha voz esteja audível. Sente-se então, se você puder, sente-se com as pernas cruzadas. As mulheres trazem o pé direito mais próximo da base da coluna. Os homens o pé esquerdo, o homem, né? O pé esquerdo mais próximo à base da coluna. Respeitando aí a polaridade do nosso corpo. Justamente trabalhando aquela energia que a gente falou com o Kundalini, que é uma energia de natureza de polaridade negativa. E o lado direito, feminino, é o lado negativo, de polaridade negativa. Então, menos com menos se afastam. Então, a gente quer fazer com que essa energia ascenda pela nossa coluna. Você vai pousar a sua mão esquerda por cima da direita para as mulheres e os homens, a direita por cima da esquerda. Deixe as costas bem alinhadas, faça algumas respirações profundas. E então feche os olhos. E então, primeiramente, comece a visualizar, a imaginar o local onde você está nesse momento. Comece a imaginar as paredes, o teto, o solo. E essa imagem vai então se aproximando do seu corpo. E você começa a perceber o espaço que você ocupa dentro deste ambiente. Percebendo o toque das suas pernas no solo. Percebendo o seu tronco, os braços e o toque das mãos. E então você se traz para as percepções mais sutis, sentindo a temperatura do toque das mãos. Sentindo o ar que penetra pelas suas narinas, percorre os dutos respiratórios até os pulmões e destes se espalha para todo o seu corpo. Deixando a respiração exclusivamente nasal. Você inspira projetando o abdômen para fora, solta o ar, abdômen para dentro. Uma respiração nasal e abdominal, aproveitando mais a sua capacidade pulmonar. Busque então passar pelas 4 fases da respiração. Inspire, retenha um pouco com os pulmões cheios, solte o ar e retenha um pouco também com os pulmões vazios. A cada inspiração você abre mais o peito, os ombros, deixa as costas bem alinhadas, descontrai a fisionomia, desenha um leve ar de sorriso no rosto. E agora então, vamos levar a atenção, a concentração para o cérebro. Você vai imaginar apenas o lado direito do seu cérebro brilhando. Busque sentir essa região do seu corpo. Leve atenção, apenas o lado direito do cérebro. Agora então a parte frontal do seu cérebro. Você imagina essa região brilhando e você busca sentir também. O lado esquerdo.
Por último, a parte de trás do cérebro. Concentre-se. E agora nós vamos mais fundo, buscando imaginar um pequeno sol que brilha no centro do seu cérebro. Um sol com uma luminosidade dourada intensa. E agora você vai se concentrar nessa imagem. Numa imagem que você vê todos os dias, desse sol que brilha. E te traz essa energia, fazendo com que ela acenda e chegue até onde está exatamente essa imagem do sol. Faça então uma inspiração profunda. Assim vamos finalizando esse breve exercício de concentração. Aqui então eu tentei trazer alguns elementos que a gente conversou, né? Uma concentração em som, concentração em imagem, concentração nas sensações do seu corpo. E por fim, essa ideia de se manter alguns instantes com essa concentração fixa em um só ponto. A gente fez pouquinhos minutos aqui. Poderia durar muito mais, né? E se for depois de uma aula de yoga, é bem melhor ainda. Bom, pessoal, eu vou deixar aberto. Quem quiser me acompanhar lá no Instagram, me segue lá, é danfreitas.yoga. danfreitas.yoga, se quiser me seguir. E se quiser seguir também a nossa escola, Escola Parque Yoga, Parque com K, Yoga com Y. E fiquem à vontade também para mandar perguntas, para a gente continuar em contato. Deixa aberto quem quiser fazer pergunta, quiser adicionar também algum comentário. Pedir para fazer pergunta depois de concentração é complicado, né? O pessoal estava oriçado no meio, né? No meio tinha... Você quando tá... Mas isso é legal, né? Você vê que em poucos minutos a capacidade que a gente tem de atuar sobre os nossos estados de consciência, né? A respiração consciente é muito importante, pessoal. Para uns minutinhos do seu dia para respirar. Respira e solta o ar pelas narinas. Inspira, barriga para fora, solta o ar, barriga para dentro. É muito importante. Essa respiração abdominal, ela é 60% da nossa capacidade pulmonar. E às vezes a gente fica com uma respiração muito alta. E a ansiedade, às vezes, você consegue percebê-la pela sua respiração. Quando a pessoa está tendo, por exemplo, uma síndrome do pânico, quando ela está tendo um ataque, assim, alguma coisa de ansiedade, você vê a respiração fica muito torácica, uma respiração curta. Então, claro, se a pessoa conseguir ter esse momento na hora de conseguir perceber isso e levar a respiração para o abdômen, já muda completamente. Imagina, então, você nem precisa estar nesse estado, é só você fazer isso o tempo todo. Então, faça respirações abdominais, isso já vai mudar bastante, você já vai ter outras percepções também, isso vai colaborar. Então, como eu falei de várias coisas, né? De alimentação, de concentração, de respiração, mentalização, atividade física é legal também. Então, tudo isso vai colaborar aí para você ter esses estados. E o principal é se relacionar bem com suas emoções.
As emoções é o que nos nutre ou o que lasca tudo, não é verdade? Então, emoções, pessoal. Faça amizade com suas emoções, perceba as suas emoções, os seus pensamentos. Isso é autoconhecimento, isso que vai te conduzir aí mais e mais. Legal? Fala aí, gente. Eu me sentindo sozinho, só Porque eu. realmente, você Foi falou para ótimo. meditar, e assim, gente, vocês não sabem o que é fazer o Yoga Nidra com o Dan conduzindo, sabe? Que é uma... chama descontração, né, Dan? Você faz ali na posição de Shavasana, que é deitado, e ele vai conduzindo e tal. Então, falou que é para meditar, e é essa voz. Mas, assim, o que eu tenho observado, né, com a meditação, que às vezes as pessoas me perguntam ou comentam, né, que talvez por a gente meditar, que a gente seria uma pessoa mais tranquila, de que às vezes a gente não tem raiva, não se irrita, alguma coisa do gênero. E, na verdade, continua do mesmo jeito. Tudo o que acontece, pelo menos para mim, é que eu tenho um pouco mais de consciência disso, né? De uma agressividade ou de um comportamento negativo. Então, na medida que eu tenho essa consciência, eu posso optar por reagir diferente. Então, né? Observar os impulsos, né, Elis? Porque quando a gente toma consciência daquilo que a gente está fazendo, a gente percebe quão impulsivos nós somos, né, para fazer as coisas, e a gente não consegue reparar que a gente está aqui, está conversando, estamos, né, trocando informações, e aí a nossa mente fica dispersa, né? Mas é bem interessante, bem interessante. A gente consegue observar essa impulsividade e ter um... Eu não gosto de falar controle, não é controle, é ter consciência mesmo, né? Disso para que não se extravase dentro de nós e para os outros. Exatamente. As emoções passam, mas você sabe lidar, né? Sabe percebê-las. Se você não se confunde com elas. Né? Você já fica calejado, né? De tanto ficar. Exato. E eu acho que acontece muito da gente se ver no outro, né? Enfim, e ver que não vale a pena, assim, não vale a pena comprar as brigas e nada disso, assim. Exato. Eu sinto que com a meditação meus dias ficam mais práticos, na verdade. A meditação me deixa uma pessoa muito mais prática, muito mais dinâmica. Então, meu dia rende muito. Quando eu não faço minha meditaçãozinha, cara, meu dia parece que fica todo torto. Já começa errado. Eu falei, não, parece que tudo começa a dar errado, aí... Enfim, dá tudo errado. Muito bom, gostei muito, viu, Dan? Obrigada. Foi ótimo ouvi-lo. Né, foi um dia eu cheguei, quando a Elis me enviou, né, Elis? Eu estava naquela correria, assim. Falei, opa, tá aí uma hora boa do dia, vai ser uma hora boa. Um prazer. Foi muito bom, obrigada. Eu estava realmente num estado de cansaço grande quando eu cheguei. Agora eu dei uma restaurada, assim. Coisa boa. Foi muito bom. Viu? Obrigada, muito grata. Obrigado a você pelo seu tempo. Agradeço, adorei. Mais alguma pergunta? A Lia veio aos 45 do segundo, que eu esqueci de mandar o link para ela. Ela ainda apareceu. Nossa, a gente tentou ainda mudar de reunião para a Lia não entrar e ela ainda foi atrás, né? Eu sempre vou encontrar vocês. Stalker, essa aí, minha filha. Muito bem, Lia. É uma conexão que não tem mais fim. Egrégora, né? Bem egrégora. Lia também, sigam a Lia lá, viver bem até os 100. Excelente. Com certeza, Lia vai estar no próximo, viu? Na próxima vivência. Já tô jogando aí pra você, nem ela sabia, mas você vai dar.
Opa, tá aceito o convite. E, Dan, desculpa não ter conseguido vir antes, acho que nem foi culpa de vocês, foi minha mesmo, assim, eu tava com bastante tarefas hoje. Não consegui me organizar, mas eu tenho certeza que foi incrível. É sempre muito bom te ouvir, compartilhar alguma coisa e me conectar, né, com vocês. Eu sempre falo e não me canso de dizer o quanto conhecer vocês, né, conhecer a escola de yoga, conhecer a prática, transformou a minha vida, a minha rotina. Eu conheci a meditação assim intuitivamente também, buscando informações assim sem nenhum conhecimento, e foi a meditação que me trouxe até vocês. Então, gratidão eterna. Bom demais. E a escola, pessoal? Gil, o seu projeto está incrível com o Meditacom. Estou acompanhando sempre que possível. Com certeza, sim, um trabalho muito relevante que precisa ser divulgado, disseminado e que as pessoas precisam conhecer. Ô, meu bem, gratidão. Só é possível também com toda a rede de apoio que eu tenho, né? Rede de apoio. Luísa também tá sempre aí. Eu e a Luísa, a gente, ó, na correria para dar certo. E sempre tá bom, né, Luísa? Olha, Dan, queria dizer... Que tá Ui, perdão. Tá sendo bem legal. Diga, Andréia. Oi, querida. Eu queria dizer que eu gostei muito, viu? Achei a palestra muito interessante, assim, dicas fáceis, né, da gente... Eu que tenho uma rotina muito agitada por causa dos meninos, né? Eu passei a fazer isso, a meditar pela manhã, 5 minutinhos. Então, eu tô aqui na palestra alimentando ele. Então, assim, hoje em dia, eu acho que a prática da yoga me trouxe muito isso, assim, dessa aceitação, né, de você saber que não vai ser perfeito, mas fazer assim mesmo, né? E tem proveito, sempre tem proveito, né? Então, assim, eu tô aqui, toda hora eu paro o vídeo, faço alguma coisinha e tal, mas levo o computador junto, então a gente faz o jeito que dá. Mas sempre tem proveito, né? Então, eu gostei muito, viu? Essas são as dicas 10. Doida pra voltar aí pra escola. Perfeitos, a gente só não percebeu ainda. É, verdade. Mas eu sempre fui muito crítica, assim, de querer tudo muito certinho, né? E eu tenho tentado me libertar disso. Tem sido um processo interessante. Todos nós. Um beijo, viu? Beijo, Andréia. Obrigado, hein? Imagina, eu que agradeço. Que lindinha a voz dele, Andréia. Qual a idade do seu filho? O outro tá lá, ó, lá no fundo da TV, Tô gritando, vendo. enlouquecidamente. Um abraço, viu? Obrigada, Saúde querida. Prazer, aí. Viu? Prazer, tchau. Valeu, meninas. Viu? Você meninas e João. Gente, o Dan é meu professor da Gil, professor de um monte de gente que tem aqui. E a gente está fazendo a formação, que é o curso de formação e aprofundamento em Swastika Yoga. E, então, assim, a gente fica muito feliz de ter você aqui, né? E eu queria aproveitar também que a Johnny está aqui para ressaltar o papel que a Gil e a Luísa têm na condução desse projeto. Elas têm uma dedicação, essa vivência, ela realmente foi idealizada por elas, assim, elas tiveram, não, vamos fazer, já chegaram com um projeto, assim, e a gente super feliz, porque é difícil você fazer um evento de uma semana, né? E desde o início o pessoal participando bem. Então, muito obrigada, viu, Dan, por você estar aqui com a gente hoje. Gente. Parabéns, Elis, Gil, Luísa. Deixa eu perguntar, Elis, vocês inscreveram na extensão também essa atividade, Elis? Não inscrevemos. Não, né? Vamos escrever para ficar registrado. Né? Dá tempo de escrever ainda, acho que dá para escrever ainda, mesmo a posteriori, acho que sim, vai ter uma reunião do colegiado de extensão na próxima semana. Aí você inscreve, faz manda para a Rosa. Isso. Viu, Gil e Luísa, vocês podem fazer isso, queridas? Sim, senhora. Tá bom? Então façam, porque aí fica registrado, né? O Dan pode ter o certificado, vocês como organizadoras, né? E também para mostrar que a faculdade está ativa, né? É muito importante a gente deixar isso registrado, os jovens, né? Os colegas estão voltando aí na expectativa de, né?
retorno das aulas e tal, então materializar e para todos os fins é importante, né? Deixar isso registrado, tá bom? Não é problema não registrar, claro que não é, porque já está acontecendo, mas se a gente conseguir registrar, é melhor, tá bom? O melhor mesmo é acontecer, claro, né? Mas enfim, a gente faz a parte burocrática também. Muito grata, adorei estar aqui com vocês hoje, realmente, juro, eu estava muito cansada antes de chegar aqui. A Elis estava comigo ontem, né, Elis? Passamos o dia juntos, trabalhando, banca, reuniões, oficina. Então, hoje foi assim, uma suavidade. Restaurou muito das minhas energias. Parabéns para você, Luísa, para a Gil, para a Elis também. Obrigada, Dione. Queridos, tô com medo só de ficar enrolando vocês. Tem alguém que quer colocar fazer mais alguma colocação, alguma coisa? Eu quero perguntar sobre da onde que vocês vieram, tipo assim, de que curso, de que projeto dentro da UNB, porque nem sei como é que eu cheguei aqui, não conheço ninguém. Queremos saber depois também como você chegou aqui também. Eu cheguei pelo Instagram, mas assim, como eu cheguei no Instagram, eu também não sei. Vou dar um compilado. Em setembro de 2018, a Elis falou que queria fazer uma coisa com meditação, aí eu topei, a Luísa topou, aí a gente começou a dar aula de yoga e de meditação na Faculdade de Comunicação, na UNB, e estamos aí até hoje, passamos para conseguir, nós conseguimos PIBIC, nós conseguimos escrever o Meditacom como uma matéria, o Meditacom é uma matéria, inclusive, eu não sei se vai estar aberto, já está aberto para a questão das inscrições, mas ele é uma matéria e a gente consegue dar créditos, e agora, como a Dione falou, né, nós vamos escrever também na extensão. Então, é basicamente isso. Ah, muito massa, gostei. Obrigada. Mais alguém? Posso encerrar, então, oficialmente? Gente, deixa eu fazer, então, só um merchan da escola. Por favor, por favor. Se você não fizesse, eu fazia. Escola Parque Yoga, a melhor e maior escola de yoga do Brasil. Então, galera, quem também quiser fazer aulas online, aulas presenciais, vocês são super bem-vindos, são convidados. Se quiser fazer uma aula experimental, tanto online quanto presencial também. Presencial a gente está voltando essa semana com aulas também, alunos restritos ali, 5 alunos, 7 alunos. Nós temos 2 unidades, uma em Águas Claras e outra no Parkway. No Parkway é um pouquinho maior, Águas Claras é na frente da estação do metrô de Águas Claras, dentro da Brave Hardcore CrossFit. A gente tem um espaço lá do yoga, e aqui no Parkway a gente tem uma casa, né, que é o nosso espaço, nossa sede matriz. Então são super bem-vindas. E bem-vindo, João, também. Então... Todo mundo com a peita do Parque Yoga ali, mostrando ali. Isso aí. Legal. Merchan feito. Vamos lá, Gil. Obrigado, gente. De novo, obrigado pelo tempo de cada um de vocês. Vocês são lindas e lindos. E a gente se vê ainda em outros encontros. Estamos juntos sempre. Beijão. Beijo, gente. Obrigada, Dan. Tchau. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Elis. Obrigada. Beijo, Gil. Beijo, Luísa. Tchau. 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 Eu vou encerrar aqui, tá, Gil? Aí eu encerro a gravação e aí depois eu te passo, tá bom? Eu vou te enviar um e-mail para você upar no Drive. O que você acha? Tá bom, me manda que aí eu respondo depois. Eu baixo. Tá, perfeito. Dan, muito obrigada. Obrigado, Gilzinha. Viu? Valeu. Se cuida, muito obrigada. Você também. Até breve. Até breve. Beijo.